Nos vídeos a seguir, iremos ver algumas situações de constrangimento, em alguns casos até mesmo de bullying, feito pelo grupo de artes do 5º termo da faculdade FREA-FIRA. Bullying é uma situação que se caracteriza agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bullying, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendida como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. É uma das formas de mais violência que mais cresce no mundo. O bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido inofensivo, pode afetar o emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como suicídio. O bullying não é brincadeira. E como identificar vítimas dessa prática? Simples. Aqui vai algumas dicas para que vocês possam estar reparando nas pessoas que você acha que esteja sofrendo bullying. As pessoas não têm vontade de ir à escola. Apresenta baixo rendimento escolar. Volta da escola com roupas e livros rasgados. Isola-se dos amigos e da família. Aparenta estar sempre triste, deprimido, ansioso ou aflito. Fica agressiva sem motivos aparentes. Não gosta de si mesmo e não se valoriza. Aqui estão algumas dicas da prática do bullying. Então, hoje nós estamos presenciando nas escolas frequentemente o bullying, né? Mas muita gente tem essa capacidade de confundir um bullying com constrangimento. Às vezes o constrangimento pode ser ali momentâneo e o bullying vem sofrendo há muito tempo mesmo, né? Você poderia definir pra gente a diferença desses dois tipos de assédio, o bullying e o constrangimento? O que a gente percebe na escola, quando a gente caracteriza como sendo uma situação que precisa ser cuidada a respeito do bullying, é quando percebemos que tem comportamentos negativos, comportamentos que não devem ser, vamos dizer assim, dentro daquele conceito escolar, acontecer entre os alunos, né, no espaço coletivo, e que ele é frequente e sistemático. Quer que eu poste a foto com meu amigo? Você gostou da gente? Eu só acho um pouco de vergonha isso. Ah, um pouco de vergonha por quê? Eu acho. Qual é o problema que você tem com a gente? Olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Tá vendo como que é esse povo? Preconceituoso. Não olha nem pra si próprio, né? Daí que eu falava de outros. Vocês estão vendo, moço? Olha. Olha o moço. Um gordo que lembra. Ai, vocês acham correto o que elas estão fazendo? Sei de nada. Chama a polícia. A sorte é que meu amigo é lindo, mesmo gordinho. Ele nem liga. Preconceito. Nossa, você vai tomar onda, tem que ser 2 bancos, não? Imagina. Ai, Jesus. Adoro. Moço, você é lindo. Obrigado. Todo mundo aí
preconceituoso, né? Chato, né, cara? Se acontecesse com você, o que você ia fazer? Ia xingar a pessoa, ia partir da ignorância, alguma coisa assim. Isso é bullying, entendeu, cara? Eu sei que essas coisas. Nos dias de hoje é inaceitável. É lógico que é. Até mesmo você nem aceitar, entendeu? Com certeza. Você ia defender a pessoa. Estou achando um absurdo. Por que a senhora interviria? Não, eu acho um absurdo uma pessoa fazer isso. É preconceito total por parte dela. As pessoas, elas não são obesas ou têm qualquer problema de saúde ou qualquer coisa porque elas querem. Ou às vezes porque simplesmente tem. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser ela. Então você acha que as pessoas que passam por uma situação dessa e não têm coragem de manifestar, como foi o exemplo aqui, você acha que as outras pessoas têm que se manifestar por ela? Tem que intervir? Tem que... Bom, em relação à pessoa, eu acho que existe uma humildade muito grande de aceitar as coisas como elas são, independente do que as pessoas acham ou não. Esse é o meu ponto de vista em relação à pessoa. Quanto à pessoa que humilha e constrange alguém, eu acho que deveriam se olhar mais dentro de si. Porque na verdade não é o rótulo, não é o por fora que a gente deve sempre olhar, e sim dentro do nosso coração, nosso espírito que deve estar aberto para todas as dificuldades que o próximo, que o nosso próximo, possa estar passando. Nós, após detectarmos esses problemas de bullying, essas questões todas, o que nós, como educadores, para não de repente colocar o aluno em má situação, o que nós podemos fazer? Quais as medidas que nós podemos tomar após essa detecção? Primeiro, então, essa conversa particular com esse aluno, para que ele possa ou dizer o que está acontecendo, ou dar evidências de que ele precisa de ajuda, né? Abrir o jogo mesmo. Olha, está acontecendo isso, já percebemos. Nós não queremos, no primeiro momento, entrar num processo punitivo, mas primeiro é uma situação em que você coloca como aquela pessoa se sente, e aí você começa a trabalhar os valores, né, com as pessoas, de conviver com as diferenças, de que as pessoas tenham modos diferentes de ser, que se apresentam fisicamente de maneiras diferentes, e que nós precisamos conviver com essa pluralidade humana mesmo, né? E os adolescentes têm muito essa transformação do corpo. Tem alguns que já estão num padrão que eles se sentem normais dentro da idade, outros estão mais baixos ou mais gordos, cabelos diferentes, problemas de pele, né? Então, normalmente, eles pegam naquele ponto fraco da pessoa. Então, a gente faz essa intervenção no sentido de trabalhar os valores e trabalhar os valores da escola. Se não for suficiente, aí precisamos envolver as famílias, né? E caso ainda não seja o suficiente, às vezes tem situações em algumas escolas que precisa ser o conselho tutelar ou às vezes até boletim de ocorrência mesmo, né? Porque não acontece só dentro da escola, às vezes fora da escola vem, olha, mas aconteceu tal coisa na minha casa, ou enfim, daí não é uma questão da escola, mas a gente orienta para que busque dentro das nossas leis aquilo que é direito de cidadania de todo mundo.
você reparou toda a situação ali, né? Que você acha dessa situação, desse tipo de constrangimento? Uma barbaridade. Eu acho que não deve tratar as pessoas desse jeito, porque a gente nunca sabe a reação das outras. Eu mesmo, daquela situação que eu vi, a minha vontade era ir lá e dar na mãe na filha da mãe lá. Tá certo. E se fosse com a senhora estivesse passando por esse tipo de constrangimento, qual seria a reação da senhora? Calma, gente, tem que ter calma. Eu acho que as coisas tem que ter respeito, tem que ter calma, paciência, não é assim do jeito que estava a situação ali. Eu tava vendo que eu ia levantar daqui, se ninguém, todo mundo parado, se ninguém tomasse uma atitude, eu ia lá e eu ia sentar a mão. É isso que eu ia perguntar pra senhora, o que a senhora iria fazer se isso continuasse? Então tá bom, então. Nossa. Eu agradeço, viu, Kátia? Obrigado e desculpa a brincadeira aí. Nossa, olha, eu cheguei a tremer, ó. Tá bom, então. Obrigado. A gente tá aqui com a Catarina, ela acabou de vivenciar a cena Maus Tratos ao Idoso. E aí, Catarina, o que você achou dessa situação que a gente acabou de ver aqui? Eu acho não faria isso com a minha mãe. Ela cuidou bem, ela atendeu, ela, né, se tivesse cuidado bem, a gente não estaria aqui. No caso, eu acho que você tem que tratar bem da Karina. E se fosse com a mãe da senhora, como a senhora reagiria nessa situação? Eu partia para agressão. Partia para agressão? Oh, sem dúvida. E se essa cena continuasse, o que a senhora iria fazer em relação a essa cena? A senhora iria até lá intervir ou ia continuar na sua ainda? Não tem como você intervir, né? Porque no caso, dói você ver essa cena, né? Mas não tem como você intervir, porque não é nada seu. Dói, a gente fica magoado, mas se fosse meu sangue, aí seria o contrário. Então tá bom, então, viu? Obrigado, desculpe como. O constrangimento é mais momentâneo, ou seja, a pessoa passa por um envergonhamento, por um embaraço, por algum ato coagido de momento. Não é levado a longo prazo esse tipo de problema. Estamos aqui com o Flávio, a gente acabou de passar por uma situação de constrangimento de tombo e o Flávio ajudou a nossa amiga Elisa com o tombo que ela tomou. Flávio, o que você acha dessa situação de constrangimento que as pessoas passam assim? Qual a sua visão? Não veria como constrangimento. Se é um acidente que aconteceu de momento, eu acho que a gente tem que estar pronto a, pelo menos, dar o mínimo de assistência. Como a gente está passando, assim, às vezes acontece, pode acontecer um mal súbito de uma pessoa e você. Se caso acontecesse comigo, eu ia ver se alguém fizesse a mesma coisa que eu fiz, ia me deixar a pessoa, pelo menos, fazer o atendimento básico. Como ela disse ter caído, a pessoa que estava tratando, eu vi que estava querendo forçar a perna dela. Como a gente tem um pouquinho de experiência de atendimento, não para atendimento, daí eu falei, coloca ela sentada para ela não forçar mais a perna, senão queria complicar. Pelo menos deixar numa situação menos complicada possível para ir um atendimento mais. Então tá, eu agradeço então, Flávio, desculpa a brincadeira, viu? Mas bela artista, que eu também sou artista, sou desenhista. E aí, pelo menos, bela artista de teatro. Tá bom, então. Há possibilidade, Nelbia, de um constrangimento virar bullying? Sim, sim.
Como, por exemplo? Pode, porque se a autoestima daquela pessoa não está bem, ou eu pego exatamente naquele ponto que você também reconhece em você como sendo um ponto forte, eu posso falar, puxa vida, já está tão evidente, eu já não gosto disso em mim, e as pessoas também não estão gostando, estão percebendo essa minha fraqueza, entre aspas, ou isso que eu acho que também não é bom em mim. Né? Seja a minha timidez, seja alguma questão física, seja alguma coisa que eu também não gosto em mim, né? Então, se a tua autoestima não está preservada, só aquela brincadeira, entre aspas, ou aquele constrangimento pode sim se transformar, né? Numa situação tão negativa para a pessoa que ela sofra com aquilo e que realmente possa ser um processo destrutivo também, né? Então a gente está aqui com a Edna, nós acabamos de passar pela situação do papel higiênico e a Edna, ela avisou a nossa amiga sobre o papel higiênico, né? Edna, o que você achou dessa cena? Ah, eu achei que alguém tinha colocado nela pra ela pagar um pico, né? Ou alguma malvadeza, ela até mesmo foi no banheiro, né? Tem um filme de forrar o vaso, né? Acho que a mulher falou, já não sei se aconteceu, que ficar pedindo ah, coitada, pagando uma pico, nossa. Eu tava lá na frente pernambucana, aí eu vim atrás dela pra conversar ela. Ai, obrigada. E se fosse você nessa situação, se fosse você que tivesse saído do papel higiênico e as pessoas tivessem dando risada de você, como você reagiria? Olha, se eu não estivesse vendo, né, e todo mundo rindo de meu cara, eu não sei que eu tinha xingado alguém assim, eu ia perguntar o que tá rindo. E o que motivou você a vir ajudar ela na situação? Porque eu achei que, eu fiquei com dó dela, ela tá tão bem vestida, com parte do papel higiênico pendurado, né? Todos precisam de ajuda, tanto aquele que se coloca como vítima e principalmente, se não mais, aquele que provoca essa situação de violência ou do próprio bullying. Talvez ele seja o que mais precise de ajuda, porque também é uma pessoa ferida, também é uma pessoa doente.